É um prazer poder estar aqui. Quando o Marcelo me convidou, eu fiquei muito feliz, porque se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre inteligência emocional. E por ser odontopediatra, nada mais justo, né? Porque precisa ter muita inteligência emocional para poder lidar. A gente não lida só com a criança, só com o paciente, mas a gente lida também com a família. Então, estar aqui falando sobre odontologia, que é algo que eu amo muito, mas também falando de algo que eu comecei a colocar o pezinho de verdade há 5 anos atrás, fazendo formação em coach e fazendo vários treinamentos, vários cursos a respeito de inteligência emocional. E eu entendi que foi isso que me ajudou a ter sucesso na minha profissão. Que até então, muita coisa não ia para frente, muita coisa eu não conseguia entender. Quando eu comecei a me conhecer, a saber quem estava por trás de um sonho, porque eu sou paranaense e há 26 anos eu me formei. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos. Eu vim com uma amiga e a gente veio com um sonho, eu e ela. Eu vim com uma mala pequena, mas também com um grande sonho. E assim como o colega da Unicred falou, né, qual é o conceito de riqueza? O meu conceito de riqueza era ter uma casa, era constituir uma família, porque eu vim solteira para cá. Era ter meu carro, era ser conhecida na cidade como uma boa profissional. Deixa eu ver aqui, acho que é esse aqui. Então, hoje, eu quero jogar uma sementinha no coração de vocês, né? É um assunto meio que atípico. Embora a minha amiga que está aqui, ela foi no congresso de odontopediatria e ela disse assim, amiga, como estavam falando a respeito do quanto é importante você tratar do seu emocional dentro da profissão. E muitas vezes isso é esquecido. Então, hoje o que eu vou falar aqui, eu espero que de alguma forma isso vá agregar na sua vida. Sucesso. Qual a sua definição de sucesso? Assim como a riqueza, se eu perguntar para cada um aqui, cada um de vocês vão dizer assim, olha, sucesso para mim é ter um carro, sucesso para mim é ter filhos saudáveis, é constituir uma família, não importa. Então, assim, é sempre importante a gente mentalizar e também pensar sobre o que é sucesso para mim. E até então, assim como eu falei para vocês, eu cheguei aqui com 22 anos e um dos meus sonhos era o quê? Era constituir família, mas ainda à frente disso eu pensava, eu quero ter um número grande de clientes e ser conhecida como uma excelente profissional na minha cidade. Só que às vezes a gente sonha alguma coisa e no meio do caminho não dá muito, ele não vai o caminho exatamente aquilo que você sonhou. Dá uma volta. Então eu cheguei e não demorou uns 2 meses, eu conheci o meu ex-marido, a gente casou, eu engravidei, e aí a profissão ficou um pouco de lado. E eu sentia que, embora a gente, né, ele é médico, embora financeiramente a gente poderia estar bem, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, mas eu não estava realizando o sonho que eu vim para Rondônia sozinha, enfrentar. Todos falavam assim, mas Rondônia? Como que você vai para Rondônia? Ninguém ouvia falar muito sobre esse estado. Mas eu falei, eu vou desbravar, eu quero ir para um lugar novo. Inclusive, quando eu cheguei, eu me assustei, porque eu falei, nossa, eu imaginei que Rondônia não fosse tão evoluído quanto era, porque eu achei que Rondônia realmente tinha um mercado imenso, que era o Gonçalves. Na hora que eu entrei naquele mercado, eu falei, gente, essa cidade é muito boa. E eu fui para Jaru. E então, o que acontece? Eu sentia um vazio. Só que eu acabei, como se eu... Sabe quando você se acomoda? Não precisava trabalhar tanto.
Só que aquele sonho de ser uma pessoa, de ter pacientes, de batalhar, de ir lá no consultório, de se movimentar para ter pacientes, não tinha. Até que veio uma separação. E se não for pelo amor, vai pela dor. E eu tive que me virar. E muitas coisas que eu comecei a aprender foi primeiro me conhecer. Então, assim, quem é você por trás da sua profissão? Então, você tem um consultório, ou vocês que ainda vão entrar nessa profissão, o quanto é importante você entender quem é você. Porque nós não somos a nossa profissão, nós somos a nossa história. Cada um de vocês aqui traz com vocês uma história, uma referência, uma casa, um pai, uma mãe, uma avó. Ou, de repente, você foi adotado, você traz ali uma constituição e o que é uma família. E isso, diretamente ou indiretamente, vai influenciar em quem você vai ser quando está dentro do consultório. A forma de você se comunicar, o quanto você acredita que você pode ter sucesso ou não. Vamos dizer que eu sou de uma família muito, assim, financeiramente, muito ruim, com muitas dificuldades. Às vezes, para eu entender que eu tenho condições de ter sucesso, fica muito distante. Eu vou ficar sempre numa linha mediana. Por quê? Qual é o padrão de sucesso que eu tinha na minha casa? Só que todos nós temos um direito de escrever a nossa própria história. Eu não preciso repetir uma história anterior. Eu não preciso ser fiel a uma história que já aconteceu. Eu posso ter uma história diferente e escrever a minha história. E eu acho que um dos maiores desafios do ser humano é esse. É você escrever a sua própria história. E eu vim de uma família onde meu pai só estudou até a 4ª série, minha mãe era uma empregada doméstica. Então, muita coisa na minha cabeça era meio que impossível, não consciente, mas inconsciente. E aí é importante você avaliar quem é você como filho, a forma que você age, o quanto você acredita em sucesso, o quanto você acredita que você merece ter dinheiro, o quanto você acredita que você merece ter um casamento. Porque em tudo na nossa vida diz respeito àquilo que eu acredito ser. Autoconhecimento, ou conhecimento de si, ou investigação de si mesmo, ele envolve o uso de autoconsciência e desenvolvimento da autoimagem. Então, parece ser bobeira? Gente, não é bobeira. E é interessante que aquilo que parece ser, ele é deixado de lado, e você vai vivendo a vida de uma forma. E lá na frente a conta chega aonde você se sente o quê? Que tem um vazio. Às vezes a pessoa pode ter uma profissão fantástica, incrível, mas ela pode não ter um sucesso dentro de casa. O quanto é bom a gente sair do nosso consultório, a gente ter pacientes, muitos pacientes, a gente ter uma conta bancária interessante, mas a gente ter com quem gastar. A gente ter uma família para desfrutar. E é sobre isso. Então, tudo isso, o que vai levar você no caminho da sua vida, diz respeito a você ter uma autoconsciência. E quem para pensar e falar, deixa eu ver como que eu estou hoje? Basicamente, é a mesma coisa quando a gente, igual o colega estava falando sobre quantos % são ricos. A gente olha aquilo e fala, meu Deus, como pode uma mínima população. Isso é um absurdo, mas quantas pessoas, gente, de 1000 pessoas, uma pessoa pode parar para pensar e refletir sobre a sua própria vida. E entender que a pessoa que está operacionando, que está ali por trás de um consultório, ela precisa ser analisada, ela precisa ter consciência de quem ela é. Então, eu convido vocês a refletir mais sobre quem vocês são, porque isso vai levar a ter uma vida melhor. Porque, às vezes, você já é um profissional de um bom gabarito, já está bem sedimentado, mas nada tão bom que não possa ficar melhor. E se você acha que não está tão bem, tem possibilidades de melhorar. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender sobre o nosso perfil. Como que eu sou? Quando você entende o teu perfil,
você começa a entender as pessoas que vocês estão se relacionando. Porque na faculdade não tem um ensinamento como que eu me relaciono com alguém. Chega tantos tipos de pessoas no nosso consultório e nós temos que ter inteligência emocional para lidar. Eu lembro uma vez que chegou uma mulher, eu estava passando por um momento crítico, eu tinha acabado de perder meu pai, eu não estava bem, e ela chegou totalmente desnorteada, atendi a filha dela, e o dente quase deu canal. Quando eu fui para anestesia, ela falou, epa, você vai colocar anestesia? Não quero que coloque anestesia. Eu falei, não, mas eu não posso mexer no dente da sua filha, o dente dela está doendo, eu preciso. Não, mas eu não aceito, vai prejudicar o dente permanente dela. Aí você tem que parar, respirar. Não tem que ter inteligência emocional para falar com essa mulher? Onde ela está se metendo numa coisa que ela não compreende. Ela tem que confiar em mim. Aí você para, explica. Ah, tá. Então tá bom. Coloquei, deixei um curativo e falei, vamos observar. Na outra semana, na segunda-feira, eu trabalho num outro município. Antes de sair, essa mulher já chegou no meu consultório, já falou com a minha secretária e falou, ela ficou irritada, a doutora ficou irritada porque eu não queria deixar. Ah, tá. Nesse dia que eu estava atendendo, ela perguntou, cadê a autoclave que eu não estou vendo aqui? Eu falei, não, nós temos uma salinha própria para isso. Ah, tá. E tudo isso ela conversando, e eu lá atendendo. Eu já estava tremendo, porque eu não estava emocionalmente bem, mas eu tinha que respirar. Compreende que nem sempre é como um artista, nem sempre nós vamos estar 100%, mas ali no consultório nós temos a obrigação de estar 100% para os nossos clientes. Porque se a gente não tiver, a gente ainda é errada. E eu respirei, fiz o que tinha que ser feito. E na outra semana, na segunda-feira, ela chegou lá dizendo que eu fiz de propósito, o dente da menina doeu, e que eu fiz com que isso acontecesse porque ela questionou a autoclave. E aí eu falei, meu Deus. Eu falei, não, eu vou atender essa menina antes de ir para outro município. Fui lá, cheguei, respirei fundo. Aí ela reclamou, falou que tinha que ser falado. E eu disse assim, olha, eu fiz o que tinha que ser feito, agora eu vou indicar outra profissional para você. Porque você não confia em mim, então não tem uma relação de cliente com o profissional. Não está legal. Eu preciso de alguém que tenha confiança em mim. Daí ela falou assim, realmente, eu não confio muito bem nos profissionais. Quando eu levo minha filha no pediatra, eu procuro tudo no Google, se está certo ou não, porque eu não confio mesmo. Eu sou desse jeito. Eu falei, então tá ótimo. Então eu vou procurar, vou fazer questão, vou arrumar uma pessoa e vou passar para você um outro profissional. Compreende o quanto é pesado para nós ter que lidar com isso? E nós vamos sempre ter que lidar com alguma situação difícil. Nós vamos ter que ter um controle emocional para que a gente possa. E como que eu olhava para aquela mulher? Eu me irritei assim com a situação. Mas eu olhei para ela e falei, meu Deus, essa mulher tem tanto problema. O quanto ela viveu situações de doença lá atrás, que isso é um gatilho para ela. Às vezes, quantas pessoas foram abusadas lá na infância, elas não confiam em ninguém. Porque o abuso, ele não é por uma pessoa lá de fora. Ele é por um pai, por um padrasto, por um tio, por um amigo de um pai. Como que você vai confiar em alguém se a pessoa estava dentro da sua casa e cometeu algo tão terrível? Então, eu não sei a história daquela mulher, mas eu tenho que respeitar, mesmo que ela não me respeite. Por isso que quando a gente tem um conhecimento grande sobre alguma coisa, a responsabilidade é nossa de sermos melhor com o outro. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, o outro não. Então, o conhecimento, ele é muito importante. Então, a gente vai conhecer o perfil do paciente, do nosso cliente, e nós vamos saber lidar melhor com ele. Por mais que a gente fique irritada, nós vamos respirar fundo e falar, não, calma. Essa pessoa aí, ela tem alguma coisa. Eu não vou resolver o problema dela e eu vou manter a minha fineza e pronto. Vamos entender que a gente tem habilidades. Quais são as minhas habilidades? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa detalhista, uma pessoa que se pega em coisas pequenas.
Acho que não daria para fazer endodontia nunca. Você tem que estar ali, é que são coisas muito sutis. Então, tem coisas que não tem nada a ver comigo, mas não quer dizer que eu não possa fazer. Porque a habilidade, a gente treina. Eu vou lá e falo, de repente, eu preciso fazer isso e eu vou fazer. Por exemplo, a ortodontia também não é uma coisa que eu gostava, mas eu precisava financeiramente. Então, quando eu vi que ia casar certinho com a odontopediatria, e no momento que eu precisava, eu falei, quer saber? Eu vou estudar, porque eu preciso. E aí você desenvolve. É a coisa melhor do mundo? Não. Mas tem um ditado que eu gosto. Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. A gente não faz tudo o que a gente quer. Tem coisa que a gente tem que analisar e dizer assim, eu preciso fazer. Porque às vezes tem uma criança dentro de nós que está com birra, que, não gosto. Não, isso daí não vou fazer. Não é bem assim. É preciso? Acho que alguém sentiu aí, hein? E dom. Nós nascemos com dom e nós precisamos entender quais são os nossos dons. Tem coisas que são mais fáceis para nós? Que bom! A gente pode ser ainda melhor. Mas a gente tem que identificar tudo isso. Se eu não identifico, eu não faço o melhor. A sua história importa. A sua história influencia os seus resultados. E isso, gente, é uma verdade. A minha história influenciou grandemente num casamento falido, onde eu tive o meu pai e minha mãe que foram casados e separados, e que eu saí de lá com a malinha lá e dizendo assim, se eu casasse, se deu certo, bem. Se não deu, amém. Como que uma pessoa entra num casamento e já acha que, tudo bem. Por quê? Porque minha mãe não me orientou. Ela não foi dizendo assim para mim, olha, Simone, não deu certo, mas isso e aquilo. Ela não tinha essa instrução. A minha mãe fez o que ela pôde fazer de melhor para mim. E está tudo bem. Hoje, quantas oportunidades nós temos de sermos melhores. Só não é melhor quem não quer. Porque nós temos muito conhecimento por aí. E quando eu entendo que eu não preciso repetir histórias, eu faço diferente. Eu deixo de me vitimizar. Eu deixo de dizer assim, mas é porque eu não tenho condições, eu não tive como. Vai na internet, coloca no YouTube o tanto de desafios de pessoas, de superações. Eu agora mesmo fiz uma formação em felicidade. Como você se manter e ser feliz? Quais são as ferramentas? E nesse curso comigo tinha a Jessie. A Jessie, ela teve meningite, ela não tem as pernas, ela não tem os braços. Gente, era uma das alunas mais felizes daquele curso. É um curso online, onde o tempo inteiro ela estava falando e nos motivando. E da onde? Nós temos perna, nós temos braço, nós temos tantas coisas e nos limitamos. Será que esse limite que nós temos não são, provavelmente é a nossa mente que coloca? Porque quando a gente começa a se conhecer, você começa a entender que tem muita coisa que se você se desfazer, e é um exercício, eu não estou dizendo que você vai conseguir de uma hora para outra, não. O quanto você pode mudar a sua vida. O que são crenças? É toda a programação mental adquirida como aprendizado durante a vida. Tudo que ouvimos repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional, o que determina o comportamento, a atitude, os resultados, a conquista, a qualidade da nossa vida. Nossas crenças, elas influenciam todas as nossas escolhas, mais significativas e importantes, direcionando a vida que levamos. A religião. Muito de nós escolhemos uma religião porque fomos criados. Então, crença é isso. É como que você vivia na sua casa? Seu pai te levava para a igreja, sua mãe, aí você, não, sou católico. Você vai virar católico, você vai continuar. No meio do caminho, se aquela religião não fizer mais sentido, tudo bem mudar. Tudo bem. Só que para muitas pessoas, eu mesmo mudei. Como foi difícil desvincular. Parecia que eu estava traindo meu pai, parecia que eu estava traindo os meus avós. Por quê? Porque aquela crença
de que aquela religião era importante, era muito forte para mim. Então, a crença são coisas que nós vivenciamos, são coisas que nós vimos. Por exemplo, coisas impactantes que aconteceu. Imagina um lar. A minha mãe era muito desesperada. O tempo inteiro ela estava achando que ia acontecer alguma coisa. Eu lembro que meu pai saía, demorava, ela dizia assim, meu Deus, deve ter caído num barranco. Não tinha celular, né? Deve ter caído num barranco. Nossa, vamos ligar para sua avó. E ligava para minha avó. Eu lembro de cena, eles entrando lá na minha casa e pensando o que ia fazer para ir atrás do meu pai. Então, eu sempre vivi em momentos de tensão. Sempre achando que meu pai... Eu vim para Rondônia, o telefone não podia tocar, que eu falava, meu Deus, meu pai morreu. E por que eu vivi desse jeito? Porque eu fui condicionada. Pensa aí, quantas coisas vocês foram condicionados a viver e que hoje vocês estão vivendo algumas situações por histórias do passado. Quando você começa a ver isso, talvez você fale assim como meu filho vai para Ji-Paraná no cinema. O que vem em pensamento? Meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa na estrada. Gente, isso vem. Aí o que eu vou falar quando eu me conheço? Calma, não tem nada a ver, isso é só um pensamento. Eu vou relaxar, porque se eu ficar o tempo inteiro pensando nisso, eu vou privar o meu filho de fazer coisas que é natural da idade dele. Muita coisa vai acontecer ou vai deixar de acontecer por uma crença minha. Então, nós precisamos avaliar quais são os tipos de crença que nós temos. Uma árvore que não se conecta com suas raízes não prospera. Essa parte, eu falo muito do perdão. Porque muitas vezes, quando nós não perdoamos pessoas que fazem parte das nossas raízes, quem são os nossos pais? E aquele que diz assim, eu não tenho nada para... Não, meus pais nunca fizeram nada. Até o fato de não ter feito nada, muitas vezes, se a gente vai fazer um exame de como foi a nossa história, a gente vai entender que tem alguma coisa relacionada aos nossos pais. Quantas pessoas não conseguem relacionamentos? Quantas pessoas não conseguem prosperar financeiramente por conta de simplesmente não ter vínculo com o pai? E não entender a história, o porquê que aconteceu, o que aconteceu. Vai ter muita coisa que a gente não vai entender, mas se a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar principalmente espiritual, a gente vai aos poucos liberando esse perdão. E o perdão, quando a gente libera, não é bom para o outro, não. É para nós mesmos. É você deixar uma mochila cheia de pedra no chão e falar, estou livre. Agora eu vou caminhar como eu preciso caminhar. E é sobre isso. Então, e entender outra coisa. Entender que os nossos pais, eles fizeram o que podiam por nós. Eles deram para nós aquilo que eles aprenderam. Assim como eu falei para vocês, aquela mulher, quando eu olhei para aquela reação dela e falei, gente, não é nada contra mim. É um problema dela com ela mesma. É a mesma coisa os nossos pais. Quantas coisas eles passaram, nós não sabemos da história deles. Nós não sabemos como eles foram, como eles viveram. Então, o mínimo que nós temos que fazer é um exame de consciência e liberar os nossos pais. Ah, mas eles já morreram. É você e os seus pensamentos. Você pode fazer isso porque existe forma de fazer. Não se amoldem, independente de religião. Eu gosto muito dos versículos que tem na Bíblia, que fala muito para mim. E esse versículo, toda palestra que eu dou, eu coloco porque eu acho que ele é importantíssimo, e principalmente no que eu falo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo existe um padrão, mas nós podemos fazer diferente. E nós precisamos renovar nossa mente. Gente, quantas coisas no passado eram a odontologia
e hoje já não é mais. Se muda a odontologia, por que a nossa mente continua a mesma? Não é porque você foi criado de um jeito que você tem que permanecer. Você pode começar a forma que você é educado, a forma que você age, a forma que você se comunica. E se você não conseguir, você pode aprender. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Pilares importantes na vida. Às vezes a gente não teve em casa exemplos para a gente melhorar esses pilares. Porque para mim esses pilares é importantíssimo. Inclusive o colega que deu a palestra anterior, ele falou sobre isso. O quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo, o quanto é importante a gente cuidar da nossa alma. A alma abriga as emoções, que é sobre a inteligência emocional. O quanto é importante a gente cuidar do nosso espírito, independente de religião. Com o que você se conecta? O que você acredita? Porque nós somos um corpo, mas nós temos um espírito, onde a gente só alimenta. E o espírito, ele se refere a quê? A propósito. Qual é o seu propósito de vida? O espírito se refere a você saber quem é você nesse universo, nessa vida. Então, como que eu alimento o espírito? Eu não sei a forma que você se conecta, mas deve existir uma forma. Ler a palavra, meditar, ir no lugar onde você se sente bem, onde você sente a presença. Não sei se você é espírita, se você é evangélica, não importa. Importante é o que você, a forma que você se conecta. É você sair de lá e entender que existe algo muito maior do que vocês enxergam. A alma é vocês cuidar do espírito, do espírito, das emoções. É você tá precisando de um psicólogo? Não estou bem, estou tendo uns pensamentos estranhos, estou tendo uns medos que não são meus. Tem profissionais para isso. Então é importante. O corpo, o quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo? Pela estética? Não. Se foi isso importante para você, ok. Viu quando o colega mostrou o quanto aquela menina mudou quando ela simplesmente melhorou o sorriso dela? Uma pessoa que não queria saber de se maquiar, não queria saber de tirar foto, quando ela melhorou o sorriso, a vida dela mudou. E, às vezes, algumas questões físicas podem melhorar outras questões, tanto no emocional quanto no espiritual. Então, o nosso corpo, ele é importante. Eu estou com 47 anos, vou fazer 48 esse mês, e eu vou falar uma coisa, se eu não fizesse atividade física, eu não estaria bem. Por quê? Gente, vocês... tem algum odontopediatra aqui, sem ser a Rive? A odontopediatria não é o paciente que se adequa a você. É você que se adequa ao paciente. Eu devia ter trazido uma foto que, às vezes, a gente está toda envergada atendendo o paciente. Como que eu quero estar? O que adianta eu trabalhar, ter dinheiro, aí, de repente, minha filha tem filhos, eu não posso nem correr com meus netos. Por quê? Porque a profissão acabou comigo. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz assim, que a odontologia, e olha que lá o odontólogo não trabalha igual aqui no Brasil, né, gente? É a segunda profissão, o primeiro é caminhoneiro que tem mais problema de coluna. E o que nós precisamos fazer para evitar isso? Como eu quero, a gente sempre tem que colocar assim, como eu quero estar aqui daqui 5 anos? Quantas pessoas dizem assim, olha, fulano caiu quando é idoso, quebrou a perna e depois morreu. Gente, precisamos de músculo. O quanto nós estamos exercitando o nosso músculo, que é a atividade física, que é a musculação. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida, desses pilares. Corpo, alma e espírito. O quanto isso vai refletir onde? No meu trabalho. Uma pessoa que faz atividade física de manhã, ela rende 100% no seu consultório. Ela rende 100% no que ela faz. E inteligência emocional, o quanto nós precisamos para lidar com os nossos clientes.
E o espiritual, com certeza, ele é muito importante. Comunicação. Comunicação, ela não é só o que eu estou falando. Não é só verbal, mas ela é por um todo. Como que eu melhoro a comunicação? Assim como eu falei para vocês que é importante a gente se conhecer, nós temos vários perfis, nós temos 4 perfis. É importante a gente entender que muitas vezes nós não temos uma comunicação 100%, mas tudo, se é uma habilidade, eu posso melhorar. Às vezes as redes sociais, por exemplo, é um meio de comunicação excelente. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, você tinha que pagar jornal, era caro, para você pagar para estar anunciando na rádio, para você sair numa revista, para você sair nesses prêmios que você tinha que pagar um absurdo para estar lá. Você não era nem porque você era um bom profissional, é porque você pagava. E hoje nós temos as redes sociais onde a gente pode estar o tempo inteiro colocando aquilo que nós fazemos e principalmente vendendo o nosso trabalho. E uma das coisas importantes é a nossa postura, a forma, a expressão facial. A expressão facial é tudo. A voz tem várias formas da gente falar algo. Esses dias foi um paciente lá no meu consultório, a menininha dele, dando um trabalho. E ele ali com aquela paciência, já fazia o quê? Já tinha uns 30 minutos que ele estava dizendo, filha, não vai doer nada. Tá tudo bem, deita. E eu falando assim, pai, ela não vai deixar, porque eu conheço o comportamento. E ele não estava nem dando ouvido para mim. Ele escutava falar e parecia que eu estava falando para as paredes. E ele continuou falando. E aí eu tive que falei assim, olha, pai, é o seguinte, nós já estamos aqui há 30 minutos. Eu vou ter que cobrar por esse momento, porque eu vou perder a minha hora de trabalho. E eu estou avisando você, né, que ela não vai deixar, que é importante você segurar. Ela vai ver que não vai doer, a gente vai colocar um selante. Aí ele olhou para mim, na hora ele resolveu. Primeiro porque mexeu no bolso, mas interessante, a forma que eu falei, não dá vontade. Você acha que eu tive vontade de falar nesse tom assim? Não, eu tinha vontade de falar brava. Assim, quando eu vou atender o meu filho, as meninas falam assim, nossa, doutora, você não atende os pacientes assim. Não, porque ele está demorando para ver. Guilherme, abre a boca, né? Porque daí é o meu filho, eu posso falar desse jeito, mas meus clientes não. Então, perceba que o tom de voz é muito importante. Mas também, um tom de voz com ironia também pode nos queimar. Então, é importante a gente ver que tipo de comunicação que eu tenho. E aí, às vezes, a gente coloca assim, como que era a comunicação na minha casa? Como que meu pai se comunicava? A minha mãe? Mas você pode ser diferente. E é tão interessante que no meu Instagram, eu me comunico, assim, eu sempre posto basicamente a minha vida ali dentro. E eu tenho um projeto social. Esse projeto social, um dia eu estava conversando, eu vi numa revista do Cicobi, um empreendedor, que é o dono do Madeiro. Alguém conhece o Madeiro aqui? Que é um restaurante? O Madeiro, ele é um restaurante nossa, ele é maravilhoso e tem vários lugares no Brasil. Já teve até em Miami. E esse restaurante, o dono já morou em Ouro Preto do Oeste. Ele veio, ficou um tempo e depois voltou para Curitiba. E eu fiquei sabendo dessa história. E como ele era paranaense, eu mandei no direct dele, falei, nossa, eu vi a sua história na revista, eu achei muito interessante. Que legal, eu também sou paranaense e estou aqui em Rondônia, em Ouro Preto do Oeste. E ele me deu atenção, ele falou, nossa, que legal, tenho saudade de Ouro Preto, E ele começou a me seguir. E ele começou a ver as minhas postagens. Aí ele viu que eu tinha um projeto social. Eu tenho um trailer odontológico onde eu atendo crianças toda quarta-feira, crianças que não podem pagar pelo tratamento. E ele viu ele via sempre eu postando. E teve um dia que eu fui falar com eles, porque eu faço também uma feijoada. Essa feijoada,
ela acontece uma vez no ano para arrecadar dinheiro para o projeto. E aí eu peguei e mandei mensagem assim para... Não estava vendendo os ingressos. Eu falei, meu Deus, eu preciso vender esses ingressos, o que eu faço? Porque as pessoas deixam para comprar de última hora. Mas não podia deixar para a última hora, a gente precisa comprar tanta coisa. Tive a ideia de mandar mensagem para ele. Falei assim, Júnior, você não pode gravar um vídeo falando assim, para que as pessoas comprem um convite, para ir nessa feijoada, que vai ser no Graúna e tal. Ele falou, posso. E aí ele fez o vídeo. E no final do vídeo ele falou assim, gente, vamos nessa feijoada. Era uma feijoada beneficente para ajudar esse projeto tão incrível. E eu já quero depositar R$10.000 na conta desse projeto. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, suspende essa feijoada que tá bom esses 10 mil. Aí eu entendi o poder da comunicação. Claro que por trás de uma comunicação tem que ter um propósito real. Porque se não houver o propósito, também não vai acontecer. A gente emana as verdades que estão dentro de nós. Mas olha que incrível. Ele já vinha me seguindo 1 ano, mais ou menos. Então, quando eu fui pedir, a confiança que ele tinha no que ele estava vendo era muito forte. Porque ele não me conhece. Nunca cheguei perto dele. E ele, na época, era até sócio do Luciano Huck. Então, assim, era uma pessoa que, para mim, era meio que inacessível. Mas eu fui ousada de conversar com ele, de pedir, porque eu acreditei que, de alguma forma, ali aconteceria algo. Então, assim, eu contei isso para vocês entenderem o poder da comunicação. As redes sociais, de tudo que a gente posta, ter cuidado com o que posta, porque ali as pessoas estão olhando para a sua vida e ela vai olhar e vai interpretar aquilo que você posta. A qualidade da comunicação determina a qualidade dos resultados em cada área da sua vida. Em um casamento, a forma que eu me comunico. Com os meus filhos, a forma que eu me comunico. Às vezes a gente teve uma criação tão agressiva, com tantos gritos, quando eu vou repetir isso, eu vou ter os mesmos resultados. Quando eu quero ter resultado diferente, eu tenho atitude diferente. Senão, se eu fizer tudo igual, não vai adiantar. Gosto muito desse provérbio que diz assim como tu pensas, tu és. O que eu penso a meu respeito? O que eu penso a respeito do que eu consigo na vida? Se você pensa que você não consegue, está tudo certo, você não consegue. Então, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, porque pensamento gera comportamento. Se gera comportamento, se você olha para a sua vida e vê que alguma coisa não anda certo, começa a prestar atenção nos pensamentos de vocês. Qual a sua relação com o dinheiro? Uma das coisas que a gente tem que pensar é como que eu me relacionava com o dinheiro quando eu era criança. Como que meu pai falava? Gente, meu pai, ele teve uma época assim, que ele ficou muito mal de situação. Mas a maioria do tempo, eu entendia que meu pai tinha dinheiro. Quando criança, na adolescência. Mas ele era totalmente avarento. Era uma pessoa que ficava o tempo inteiro vendo quanto que tinha de detergente, que estava gastando muito. Para comprar uma roupa era difícil. Então, eu fui criada nesse estilo. Dinheiro não dá em pé de árvore. Todas as vezes que eu ia pedir dinheiro para ele, ele rezava uma missa. Então, às vezes, eu preferia não ter a roupa do que ter que pedir para ele. Então, como que isso, na minha vida, refletiu? Eu lembro que quando eu casei, no meu primeiro relacionamento, embora ele era médico, eu tinha uma vida péssima financeiramente. E era uma coisa assim que eu vi que tinha muitas dívidas e que eu tinha que estar economizando, e que eu ficava pensando na conta de energia que chegava. Eu lembro que eu fui colocar um piso na minha casa, eu fui do mais barato. Até hoje, quando eu olho para aquele piso, eu me arrependo, porque a casa ficou para mim. Então, da onde que eu fui colocar um piso tão barato daquele? Meu Deus do céu, mas era a crença da escassez. Eu falava, não, eu gosto de uma casa mais rústica. Que rústica o quê? Colocasse um porcelanato, já estava na dívida mesmo.
ele não se importava com aquilo, mas eu estava ali, vivendo o que minha mãe vivia no casamento. Porque a minha mãe era uma empregada doméstica que casou com homem rico, mas ela se manteve pobre a vida toda, na mente dela. Ela nunca conseguiu ser uma mulher que se enxergava como uma mulher rica. E foi tão interessante, olha só, esses dias, minha filha vai se formar em medicina. E aí eu vi que eu estava ansiosa, assim, com uma ansiedade estranha, não estava bem emocionalmente. E tendo que procurar vestido, e isso e aquilo, e formatura de medicina é um negócio, né? Não sei quantas festas e tal. E eu falei, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Sabe o que eu lembrei? Que na minha formatura foi um desespero para conseguir os meus vestidos. A minha mãe, ela usou uma roupa que eu peguei de quando eu ia embalada na faculdade. Peguei um blazer para o jantar que ela já usava 300 vezes. Ela não fez um cabelo, ela não fez uma maquiagem. Uma mulher que foi empregada doméstica, que estava vendo a filha dela se formar, ela simplesmente foi da forma mais humilde que ela poderia ir. E o que veio o gatilho em mim? Da angústia que eu senti. Eu senti tanta angústia de ver minha mãe daquele jeito, de ter que montar minha mãe com as coisas que tinha. Eu lembro que a minha irmã tem uma irmã adotiva, eu vesti ela com os negócios que tinha lá na minha casa, porque eu não tinha coragem de pedir dinheiro para o meu pai. E ele viu a situação, mas ele não moveu nada. Então percebe que daí eu cheguei num momento que eu estou procurando as coisas para uma formatura e veio o quê? O que eu passei. Aí foi onde eu fui comigo mesmo conversar e dizer assim, a realidade é outra. Graças a Deus, minha filha não passou nada do que eu passei, porque eu consegui escrever uma nova história. Então, tem um livro que fala O Segredo da Mente Milionária. Gente, quem não leu, leia aquele livro. Vocês vão ver o quanto precioso é aquele livro, o quanto vai ajudar vocês a se despertar para muita coisa. Porque o dinheiro, ele é emocional. A forma que você compra o tempo inteiro, que fica acumulando coisas, da onde que vem isso? Nós não precisamos acumular nada. Nós temos que renovar as nossas coisas. Procura ver a forma que você controla. Eu falo assim, que uma pessoa que não vive o que tem que viver financeiramente, que não gasta, não vou fazer uma viagem, isso também é ruim. Porque o meu pai fez isso. E eu vi o quanto ele foi mal. Contagem social, você é a média das 5 pessoas que você convive. Olhe as pessoas que você convive. Porque, gente, a gente pega até o trejeito da pessoa. Eu sei, porque as minhas funcionárias começam a trabalhar comigo, daqui a pouco elas estão parecidas comigo, até eu levo um susto com elas. A forma de se vestir, o que elas querem fazer, por quê? Porque contagia. Imagina se as pessoas que estão perto da gente não vai contagiar. Claro que vai. Como que está meu tempo aí, Marcelo? Tá. Faça o seu atendimento uma experiência. Eu falo assim que as pessoas quando vai no nosso consultório, elas não vão, muitas vezes elas não vão olhar na boca e vão dizer assim, meu Deus, que cúspide perfeita é essa que ela fez? Nossa, que restauração. Não, elas querem saber que aquilo vai ficar bom, que não vai dar problema, mas o que ela mais vai sair falando a seu respeito é do relacionamento que você teve com ela. É a forma que você vai lidar, a forma que você vai conversar. É o que você vai oferecer no seu consultório. Tudo isso vai contar. Porque as pessoas, ela não vai comprar o tratamento, ela vai comprar a experiência. E ela não vai te indicar pelo dente, pela cúspide bonita, pela forma que você fez. Não. Ela vai te indicar pela experiência que ela teve com você. E como que eu faço isso? Eu preciso entender de pessoas. O que as pessoas gostam? Eu preciso até frequentar lugares legais. Se você vai num lugar chique e se incomoda de estar lá, é porque você tem algum problema de estar em lugar tão bom e que você precisa rever. Às vezes você olha uma pessoa rica e fala assim, meu Deus, aquele povo ali deve estar roubando. Para, não é isso. Pode até ser, mas o quanto a gente julga
porque a gente acha que é incapaz de estar naquele lugar. Então, tudo isso é importante a gente avaliar. A experiência que eu vou poder dar para os meus clientes tem a ver com o que eu vou construir na minha vida. Exerça o servir. O servir, gente, ele é importantíssimo para a nossa vida. Quando a gente serve, não é só sobre o que a gente faz para o outro, mas a gente está exercitando algo que está dentro de nós, que é a nossa essência. Nós nascemos para servir. Até o que a gente faz, eu sou dentista, eu faço, mas eu cobro por isso. Mas você está servindo o outro. Você pode, de repente, fazer um tratamento e fazer algo na vida da pessoa ali, com o seu cliente, de qualquer jeito. Mas se você dá 100% da sua capacidade, se você tiver ali 100%, você vai fazer algo incrível. E é isso que importa. Não só porque você está fazendo e está recebendo. Nós temos a obrigação de dar o nosso melhor. Então, exercer o servir, ele vai contribuir muito para a sua vida. E essa foto aí, olha, é porque não dá para ver todo, mas é um trailer. E como eu falei para vocês, eu ganhei do Sicoob em 2017. E toda quarta eu atendo. Aqui eu tenho uma colega também, a Cris, que também é voluntária, que está lá toda semana. Tem alguns dentistas que não vão no trailer, mas que eles fazem o tratamento no seu consultório. Como já sabe que a gente tem esse projeto, eu sempre entro em contato com eles, eles me ajudam. E é um projeto muito lindo e muito especial para mim. Busque sempre conhecimento. É muito importante a gente buscar o conhecimento da nossa área. Mas vocês viram o colega falando sobre finanças? É interessante que quando a gente não está mal em alguma área, quem que vai pegar? Não, deixa eu estudar sobre finanças. Igual esse livro que eu estou falando sobre o segredo da mente milionária. Gente, é um livro excelente, é um livro de cabeceira, que cada vez que você lê, te desperta algo. Então, o quanto é importante a gente falar... A pessoa vai casar, não está bem no casamento, quem que pega livro a respeito de casamento? Ninguém. Sendo que é uma coisa tão óbvia. Mas se eu falar para você, gente, vai ter um curso sobre ortodontia, sobre implante, está todo mundo lá. Por quê? Porque a gente liga o que você está fazendo com o que você vai receber. Mas num casamento, quando eu invisto nele em conhecimento, eu vou ganhar uma vida saudável. No meu casamento, e o casamento, a família é a base de tudo. Aí depois vem o quê? Vem as finanças. O quanto vocês leem livro a respeito de finanças? Poucos fazem isso. Então, nós precisamos buscar conhecimentos naquela área que a gente tem mais dificuldade. Investir em network. O quanto é importante a gente investir em pessoas, com amizade. E não é, de repente, é com um colega, de falar, de ter contato. De repente, você recebeu um paciente, um cliente, liga para ele ou manda um WhatsApp, agradece. Porque isso você está alimentando um relacionamento que lá na frente, de alguma forma, vai retribuir na sua vida. E eu falo assim que é tão interessante, não sei se vocês já ouviram falar numa árvore que chama sequoia. Ela é uma das maiores árvores do mundo. Ela chega até 115 metros. É uma árvore que ela é típica de onde? Dos Estados Unidos, onde as reações climáticas é péssima. E o que acontece? Essa árvore, ela é uma árvore que sempre dá um exemplo em palestras corporativas, porque fala muito sobre as raízes. Eu falei aqui o quanto é importante a gente ter as nossas raízes fortalecidas. Mas quando nós não as temos, a sequoia ela não tem uma raiz muito profunda, mas ela tem raízes que entrelaça com as outras árvores, se nutrindo uma outra. Então, muitas vezes, para a gente se nutrir, a gente tem que buscar um ao outro para que a gente se permaneça firme. Então, isso é muito importante, o network. O que te faz acordar todos os dias para fazer o que você faz? Quando você está na faculdade, quando você vai para o seu trabalho, você precisa ter um objetivo. Quando você acorda com um objetivo claro na sua mente, a sua reação é diferente.
Eu lembro quando eu estava querendo ir para os Estados Unidos, o dólar lá na altura. Gente, não tem coisa melhor para você trabalhar quando você tem um objetivo desse. Você trabalha, por quê? Porque você quer pagar aquelas férias. E não importa o quanto você vai gastar, porque a experiência que você vai ter para você, com a sua família, não tem preço, ninguém a paga. Então, o quanto é importante a gente ter um objetivo. Por que eu estou acordando? Quando você deixa de sonhar, você deixa de se motivar a fazer algo. Então, pense sobre isso. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, acredite. Quando tem algum sonho na sua mente, aquilo não é por acaso. Vocês podem realizar. Nada é tão grande que vocês não possam alcançar. E sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente tem que sonhar grande, independente da história que você teve. E gratidão, ser grato. Ser grato é muito importante, porque tudo aquilo que você agradece, uma pessoa que vive reclamando, uma pessoa que chega no trabalho, que comunica mal com a sua secretária, que se comunica mal com as pessoas, como que ela vai ter uma energia boa naquele ambiente? Porque impregna. Assim como alguém espirrar aqui, que vai germe para tudo quanto é lado, gente, pessoas negativas, ela deixa com que o ambiente e o trabalho fique péssimo. Então, a gratidão, ela é muito importante. Para terminar, eu queria falar assim, esse é um e-book, quem quiser acessar esse e-book, só colocar ali no QR Code, tá? Eu escrevi alguma coisa porque o perdão, para mim, é algo que eu sempre falo nas minhas palestras, que teve muito sentido para mim. Então, quem quiser acessar, eu também tenho um curso, ele está na plataforma, onde ajuda a pessoa a se desenvolver cada vez mais e ter um olhar diferente diante da vida. É você olhar para algo que para você parece que veio para te destruir e você entender que aquilo veio para ser um desafio na sua vida e para você crescer com aquilo que você está enfrentando. E eu falo muito sobre perdão, eu falo sobre a história, e é algo muito importante para que a gente possa ter sucesso na nossa profissão e onde quer que a gente vá. Porque nós não temos só um pilar na vida, nós temos vários pilares. Eu falo assim, se o meu filho chegasse em mim e dissesse assim, mãe, eu só gosto de português, e eu só vou passar em português, ele não vai passar. Vai chegar o fim do ano, ele vai ser reprovado. Então, nós não somos crianças para dizer que o que gosta, só faço o que gosto. Se você quer ter sucesso na sua vida, você também tem que fazer, tem que estudar, tem que buscar investir em áreas da sua vida que não está legal. Então, é um conselho que eu dou. E se vocês quiserem me buscar nas redes sociais, eu sempre estou falando bastantes pensamentos, analogias com a natureza que eu gosto muito, e também da odontologia, tá? Dr. Simone da Silva, tá, gente? E até a minha mentoria chama Desperte. Viva e não sobreviva. Na pandemia, muitas pessoas que tiveram o Covid, teve o sintoma de não sentir o sabor da comida, mas não deixavam de comer, porque era importante. Tem muitas pessoas que estão vivendo, aliás, que estão sobrevivendo, mas não estão vivendo, não estão sentindo o gostinho da vida. E a vida tem algo muito especial. Tem desafio? Tem. Só que os desafios vieram para que a gente possa amadurecer e crescer. Hoje eu só estou aqui porque eu tive muitos desafios. E foi muito bom eu ter superado todos eles para que eu amadurecesse. Eu quero agradecer também o Marcelo, ele não está aqui, mas eu queria honrar também a vida dele por ele ter me convidado. Eu fui para Belo Horizonte para conhecer um projeto social lá. E eu vi o quanto eu estava errando e o quanto eu estava acertando também. Por isso que é bom a gente conhecer outras realidades, porque a gente começa a melhorar a partir do que a gente tem para comparar. Então, eu quero agradecer ele por ele ter olhado pelo projeto, porque não é sempre que alguém olha para aquilo que você está fazendo. Não é sempre que alguém valida e valoriza, não. Isso é outra coisa importante da gente fazer e trabalhar, é validar o outro pelo que ele faz.
É ir num restaurante, gostou da comida? Vai lá e diz assim, cara, sua comida estava top. Hoje eu fui num lugar onde eu comi uma tapioca, o cara lá estava todo distraído, lá eu tinha terminado, eu falei, moço, olha, ele olhou meio que assustado, eu falei assim, estava muito bom essa tapioca. Ele levou um susto, assim. As pessoas não estão acostumadas a ser validadas, e a gente precisa validar, tá bom? Marcelo estava falando aqui que eu quero agradecer você pelo convite, por olhar para o projeto. Né? Eu achava o presidente do CRO tão inacessível. E quando você olhou para o projeto, foi lá visitar o trailer, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho que eu faço com muito carinho. Também conhecer outros projetos me ajudou muito a olhar para coisas que eu não estava enxergando. Então, gratidão, tá bom? É isso, gente. Espero que tenham gostado.